Boa noite. Aliás, não é boa noite, né? É boa tarde, meio-noite. Que é o capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Esse capítulo do Livro dos Espíritos é um capítulo mais leve. Nós estamos vindo, durante muitos domingos, de um capítulo do Livro dos Espíritos, que é Lei de Liberdade, que é o capítulo 10, que nós chamaríamos de o capítulo que tem um conteúdo mais existencial da doutrina espírita. O que a gente chamaria de um conteúdo mais existencial? Um conteúdo mais existencial é aquele que vai aprofundar, chegar ao limite, né, da nossa condição que nós chamamos ontológica espiritual. O que é ontologia? É o estudo do ser, daquilo que nós somos. E o que nós somos? Allan Kardec, no último parágrafo do texto anterior, nós até chamamos atenção para essa frase que ele escreve de próprio punho, encerrando a sua dissertação sobre o resumo teórico do móvel das ações humanas. Ele diz assim: nem bons nem maus, espíritos encarnados na Terra. É disso que se constitui a espécie humana. Vou repetir: nem bons nem maus, espíritos encarnados na Terra. É disso que se constitui a espécie humana, quer dizer, a humanidade. Então, o que é a humanidade? A humanidade é composta de espíritos que não são ainda nem bons nem maus. Quem são esses espíritos? Nós estamos longe ainda de podermos dizer, somos bons, mas nós também não somos maus. Nós somos espíritos medianos, lutando contra, a nossa própria ignorância, nossas dificuldades, reencarnando aí. Na maioria das vezes a gente acaba desencarnando com pouca evolução, quer dizer, a gente muda muito pouco em uma única reencarnação. Em geral, a gente desencarna muito parecido com aquilo que a gente era quando reencarnou, o que faz do processo evolutivo um processo muito lento, que dura milênios, Aquelas reencarnações que representam um salto muito grande, são muito raras e muito dolorosas. Então, em geral, a nossa evolução é lenta, E nós vamos fazendo nossas escolhas e nos responsabilizando pelas escolhas que fazemos, o que nos constitui. Então, nós não somos nem essencialmente bons, nem essencialmente maus. Kardec, através da mensagem dos Espíritos, diz que, de início, nós somos simples e ignorantes, nem bons, nem maus. Aí a gente vai fazendo escolhas, e as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão constituindo essa essência que nós somos. Então, por isso que é um capítulo de conteúdo existencial, em que a existência predomina sobre a essência. Ou seja, é a partir do exercício da minha liberdade que eu vou constituindo aquilo que eu sou. Se eu faço escolhas boas, eu vou me tornando uma pessoa boa. Se eu faço escolhas ruins, eu sou uma pessoa ruim. Se eu faço o mal, eu me constituo como um espírito mau. Se eu faço o bem, eu vou me constituindo como um espírito bom. Então, a gente só existe no mundo. Ninguém é bom sem estar no mundo, porque a bondade só existe na relação com o mundo e com o outro. O que adianta eu ser bom, mas eu não faço nada de bom para o outro? Eu sou bom, eu moro sozinho, faz 20 anos que eu não saio de casa, e eu sou uma pessoa muito boa. Quer dizer, não tem jeito. Não tem jeito de ser bom sem estar no mundo, sem estar com pessoas, sem fazer o bem, sem agregar alguma coisa ao mundo, aos outros. É isso que nos faz seres humanos bons. Ninguém é bom sozinho, mas ninguém é mau sozinho também, E por isso que a gente reencarna no mundo. Nós somos seres no mundo e somos seres com outros seres, Não se é impossível se conceber a presença do homem no mundo sem estar com outros homens no mundo.
com outras coisas no mundo, com outros seres no mundo, né? Então, o que é o mundo? O mundo é esse lugar em que eu existo. Só é possível que eu exista em algum lugar, no tempo, quer dizer, nesse momento eu estou em algum lugar, né? Nesse mundo que tem flor, que tem bicho, que tem gente, que tem calor, que tem água, que tem planta, que tem objetos, que tem tecnologia, que tem crenças, que tem religiões, que tem problemas, que tem doenças, que tem alegrias. Esse é o mundo se constitui disso tudo, e eu tenho que fazer escolhas a partir desse horizonte que é o mundo em que eu existo. No entanto, Kardec, a partir de agora, vai manter um diálogo com os espíritos sobre outros conteúdos, que não necessariamente esse do exercício da liberdade. E os temas serão justiça, amor e caridade. Ele começa esse capítulo, que é o item 1, né, do capítulo 11, falando de justiça e direito natural. O que é justo, né? Bom, em geral, a primeira pergunta que a gente faz é se a gente tem uma noção intrínseca, natural de justiça, ou se justiça é um aprendizado. Dentro das teorias da filosofia do direito, etc., isso é uma questão, né? Há duas correntes dentro do direito, dentro da filosofia do direito. Uma é chamada de jusnaturalismo e outra é chamada de juspositivismo. Os jusnaturalistas, que remontam principalmente aos pensadores iluministas, aos pensadores cristãos e etc., vão dizer que o senso de justiça emana de Deus e cada homem traz, né, inscrito na sua consciência um senso de justiça. É como se a gente já nascesse sabendo ou intuindo o que é justo ou o que é injusto. Já para os juspositivistas, não é bem assim. Nós aprendemos com a experiência do mundo, quer dizer, o nosso senso de justiça não seria natural, não estaria dentro de nós. A gente aprenderia com o mundo, com os pais, com a escola, com o mundo. No nosso caso, no nosso horizonte histórico, em Ribeirão Preto, como que a gente aprenderia o que é justo e injusto? Em casa, na igreja, na televisão, na internet, com as pessoas, com as revistas, com os jornais, com os livros, com tudo aquilo que vai, né, jogando informação para a gente vai constituindo isso que a gente chama de justiça. Não há um consenso nesse aspecto, um consenso teórico entre os filósofos do direito. Essas duas correntes continuam existindo, né, e trazem algumas consequências. Por exemplo, os grandes regimes totalitários que fizeram milhões de vítimas, principalmente no século XX, foram regimes que se ergueram sob a crença de que justo é aquilo que está escrito na lei. O que está fora da lei é injusto. E aí existe um grande debate filosófico, que é a seguinte questão: será que tudo que está dentro da lei é justo? É possível que exista uma lei injusta? É possível que exista uma justiça que esteja fora da lei? E aí é fácil da gente responder, né? Por exemplo, vamos imaginar, aqui no Brasil, há 150 anos, havia uma lei que considerava a escravidão negra, por exemplo, algo justo e normal. Né? O sujeito que tinha escravos negros, ele não estava, né, não era considerado um sujeito injusto, era justo para aquela condição histórica. Mas será que a justiça estaria condicionada às determinantes históricas de tempo e espaço? Ou justiça é alguma coisa, como na visão filosófica de Platão, ideal, que existe numa condição pura e perfeita acima dos homens? Porque Platão é um filósofo que é o criador na história da filosofia daquilo que se chama de metafísica. Meta é aquilo que está além, physis é natureza, portanto é tudo que está sobrenatural, que está além da matéria, daquilo que a gente toca, da nossa experiência física. Então ele vai dizer, por exemplo, que existe um mundo das ideias, todo mundo que já estudou um pouquinho de Platão sabe disso, né? É o criador dessa ideia de mundo das ideias, né? E lá estariam habitando essas virtudes fundamentais perfeitas, que são a beleza, a justiça, o bem, o belo, e isso seria imutável, né? Estaria acima
né, e indistintamente no tempo e no espaço. Já para os positivistas, principalmente os historicistas, né, e eles tiveram uma influência muito grande de um pensador alemão chamado Hegel, que inclusive influenciou Kardec no século XIX, né, que é o historicismo, em que ele vai dizer que o ser humano ele vai aperfeiçoando esse ideário, quer dizer, o nosso senso de justiça, a ideia de progresso, estaria empurrando essas noções junto com a nossa evolução. A evolução pessoal, que empurra a evolução social e que empurra a evolução desses conceitos. Então, os pensadores cristãos medievais, etc., eles vão ter essa noção de justiça, etc., né, como Platão tinha. Como que é essa ideia? A ideia de que existe uma justiça que está lá e que não muda, que é uma criação de Deus. O que é justo, o que é injusto, é injusto. Esses pensadores falavam em nome da igreja e, contraditoriamente, a igreja abençoava leis injustas, como, por exemplo, a escravidão negra. A escravidão no Brasil foi, né, durante séculos, tolerada como algo muito justo pela igreja. Aliás, na época da descoberta da América, etc., havia encontros teológicos católicos com doutores estudiosos da igreja que discutiam se índio e negro tinham ou não alma, né? E justamente a resposta teológica para isso, se índio tinha alma, se negro tinha alma, é que justificava do ponto de vista teológico a escravidão dentro do seio da própria igreja, né? Então, assim, são contradições históricas de cunho filosófico dentro do seio do próprio cristianismo. O espiritismo não existia e etc., né? Bom, qual vai ser, então, o grande dilema, o grande entroncamento filosófico dessa questão? Há uma pensadora contemporânea alemã chamada Hannah Arendt. Ela pesquisou o julgamento de um criminoso nazista no fim do século XX e escreveu um texto muito curioso chamado A Banalidade do Mal. Esse texto, que se tornou um livro, primeiro foi publicado na imprensa norte-americana, ela era alemã, fugiu do nazismo nos Estados Unidos, depois esse artigo foi publicado e hoje ele é estudado no mundo inteiro, em praticamente todas as línguas do mundo, A Banalidade do Mal. Ela conta a história de criminosos nazistas, vários deles, que nos julgamentos do pós-guerra por crimes de lesa humanidade, alegavam ter cumprido leis, né? Então o sujeito, sei lá, era um oficial, vamos imaginar um oficial nazista que a tarefa dele era lotar os vagões com judeus e encaminhar para Auschwitz. E aí ele foi lá preso, e aí diziam para ele: mas o senhor sabia o que o senhor estava fazendo? Ele falou: sabia. O que o senhor estava fazendo? Eu estava colocando judeus nos vagões. Tá, mas o senhor sabia que eles iam ser mortos? Mais ou menos, a gente ouvia falar, mas eu cumpria ordens. E desde criança, meus pais e a escola me ensinaram que um bom oficial e um bom cidadão cumpre rigorosamente com as ordens que ele recebe. E eu sempre procurei ser um bom filho, um bom chefe de família, um bom cidadão. Portanto, eu nunca questionei as ordens que me deram. E, portanto, eu só fiz o que o meu senso moral dizia que eu tinha que fazer, cumprir ordens e ser um bom profissional. Se eu tinha que colocar judeus no vagão, eu colocava esses judeus e o que se fazia deles lá já não era problema meu. E aí vem a pergunta: bom, este sujeito, ele deve ou não ser considerado culpado? Né? Alguém que, por exemplo, um outro dilema, vamos colocar aqui alguns dilemas morais. Vamos imaginar o sujeito que, de novo, um oficial nazista que tem uma certa humanidade.
E aí ele recebe ordens de um superior para metralhar 5 crianças judias, né, e portanto inocentes. E aí o superior dele diz assim: olha, ou você executa essas 5 crianças, ou você será executado. Ele não quer executar, mas se ele não executar, outro vai executar e ele vai morrer. Então ele mata 5 crianças para não morrer, e sabendo que não adiantaria a sua morte, né, para preservar aquelas 5 crianças. Esse oficial, que não queria matar, mas matou, que tinha a opção de não matar, mas se não matasse seria morto, ele deve ou não ser considerado culpado? Uma outra situação, vamos imaginar alguém que está diante de uma estrada de ferro, em que um trem está vindo em direção ao outro, perto de um entroncamento, e ele sabe que se os 2 trens se chocarem, haverá uma tragédia de grandes proporções. E ele está diante de um senhor obeso que tem 160 quilos, e ele sabe que se ele empurrar esse senhor, o trem vai passar em cima dele, mas vai impedir que esses trens se choquem, e ele vai matar esse senhor obeso, mas em troca ele vai salvar, 200 vidas. E se ele não jogar esse senhor, né, 200 ou 300 pessoas vão morrer num acidente. E aí ele joga o gordo e salva 200 pessoas. Ele deve ou não ser condenado por homicídio? Deve. Mas ele evitou, mas ele é um herói, ele evitou 200 pessoas. O que você tem contra gordo? Qual que é o seu problema? O que é o seu problema? Só porque é um gordinho? Onde já se viu? É culpado. Então assim, essas situações são dilemas, os chamados dilemas éticos. Elas são, curiosamente, aquilo que na filosofia nós chamamos de paradoxos. E a principal característica de um paradoxo é que o paradoxo é uma situação contraditória que não tem solução jamais. Se tiver solução, não é paradoxo. Se é paradoxo, é porque não tem solução. Nós nunca vamos chegar a um resultado falando, não, é isso e pronto. Por quê? Haverá sempre uma polêmica. Então, essa questão da justiça é muito complicada. Por isso que uma das grandes provações do sujeito é ser juiz de direito, por exemplo. É uma angústia. Aliás, poucos sabem, mas há pesquisas de saúde pública que mostram que na magistratura há um grande consumo de bebida alcoólica. Juízes que se tornam dependentes de álcool, porque é uma angústia você ter que decidir coisas, e às vezes o que você decide vai detonar a vida de alguém ou salvar a vida de alguém, etc. Né? Por isso que lá no Evangelho a gente lê na mensagem de Jesus assim, não julgueis. Mais que isso, ele diz assim, com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Por isso que dá um medo danado de julgar e apontar o dedo para alguém. Por quê? Emmanuel diz, cuidado na hora de julgar, porque provavelmente aquela pessoa que a gente está julgando e falando mal, ou a gente já fez igual, ou pior, ou ainda não chegou o dia da gente fazer igualzinho ele está fazendo. É muito perigoso julgar, é muito complicado. Fazer justiça é um desafio muito grande. E nós estamos, naturalmente, num contexto em que vamos começar a falar daquilo que o senso comum, que as pessoas no dia a dia falam muito, que é aquela coisa assim, existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. Quando as pessoas falam da justiça de Deus, no nosso imaginário cultural, a gente imagina o juízo final quase.
Deus cofiando a sua barba branca, como o Rex ali, num teatro você seria Deus, né? No seu trono, julgando as criaturas lá embaixo, não é? Ocorre que não existe isso também. Na doutrina espírita a gente sabe, né, que Deus não tem forma humana, que Ele não está sentado num trono e que não existe juízo final. Então, como que se opera a justiça divina? Através das leis naturais, das leis que presidem a nossa experiência existencial como espíritos. Desde que fomos criados no tempo, transitando das mais obscuras e priscas eras, até este momento que nós estamos aqui na Rua Monte Alverne, no Allan Kardec, todos reencarnados aqui juntos, ouvindo essa palestra, nesse instante está se operando a justiça divina dentro da lei de causa e efeito, que está de verdade escrita na nossa consciência e que é a única capaz de nos tornar felizes. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei divina ou natural. Como assim? Quando a gente faz alguma coisa que tem lá um bichinho comichão na nossa consciência falando, não faz, nos preparemos, porque vem chumbo na estrada. Toda ação nossa tem uma consequência, e se for contrária à nossa consciência, ao nosso senso consciencial de justiça, vai acarretar no tempo uma volta em forma de sofrimento, de dor. Isso é da lei. E não é porque Deus quer, é porque as suas leis são assim. E nós, em determinado instante da nossa evolução, só faremos o bem. Então nós seremos espíritos felizes. Não é agora ainda. Não é nessa encarnação, não é na próxima. Dia chegará, sabe lá Deus quando, porque a noção de dimensão de tempo também é muito difícil para a gente entender, daqui, sei lá, milhões, bilhões de anos, que nós seremos espíritos felizes. Nós não vamos ter nem forma humana mais. Nós não vamos ter mais olho, nariz, braço. A gente vai ser um espírito de luz, feliz, vibrando no espaço e inspirando bem em toda parte, refletindo a luz divina, como Cristo, no éter, no espaço. Então, até lá, nós vamos gozando da nossa pequena liberdade no nosso mundinho, fazendo pamonhice. Ok? Fazendo, né, as estripulias que a gente faz e gerando sofrimento. Dor, doença, dificuldades, problemas, obstáculos. Está tudo dentro da lei. Está tudo justo, tudo se encaixa nessa gigantesca engrenagem que é a nossa relação com o mundo. A partir do próximo domingo, nós vamos... Isso tudo que eu estou falando é uma introdução à leitura do capítulo. Nós vamos ficar nessa introdução até o Natal, provavelmente. Nós só vamos começar a fazer realmente a leitura do capítulo, das questões, etc., a partir de fevereiro do ano que vem. Mas eu quero fazer toda essa introdução, todo esse prelúdio teórico para que a gente entenda esse terreno no qual nós vamos pisar, tentando estudar esse capítulo. De qualquer maneira, eu queria terminar a minha fala com algo tranquilizador. Tudo está justo e tudo no mundo está submetido à lei de justiça. Mas a lei de amor, que contempla a compaixão e a misericórdia, e junto com a compaixão e a misericórdia, a prática do perdão, ela é infinitamente mais poderosa e superior do que a lei de justiça. Então, ao mesmo tempo que a gente está submetido a uma lei de justiça, o tempo todo nós estamos ungidos por esse
por esse amor, né, de Deus que se manifesta no projeto do Cristo, de Jesus para toda a humanidade, o tempo todo amenizando as nossas dores e nos reconfortando a alma e o coração. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos proteja.